Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Quando Deus chamou Noé, era a coisa louca do dia. Deus estava confundindo os sábios daquele dia, através de Noé. Uma mensagem que contrariava tudo. O velho construindo uma arca, não no vale, mas em cima da montanha. Era uma mensagem louca, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Os sábios sempre foram confundidos com aquilo que Deus escolheu, sua loucura. E aquela mensagem de Noé, como todo mundo sabe, uma mensagem dura. Vai haver o dilúvio, vocês precisam entrar na arca ou morrerão afogados. Nunca tinha descido água do céu. A terra era regada por um vapor que subia da terra. Agora Noé tinha uma mensagem louca: vai chover. Deus havia escolhido aquela coisa louca do dia e confundiu a ciência do dia, que podia examinar o tempo e dizer: não vemos nada ali em cima. Eles não podiam ver mesmo. Quem via era a fé de Noé. Não era o que os homens naturais, através de seus aparelhos, de olhar, examinar o tempo e dizer: não vai chover. Noé disse: vai chover. Agora, meu ouvinte, Noé creu 120 anos. Ele creu: vai chover. Aquilo levou 120 anos para cumprir. Para muitos crentes hoje, a dor tem que sair na hora, senão ele não crê. O mal tem que deixá-lo na hora, senão ele não crê. Noé, Deus disse para ele: prega aí, Noé, que vai chover. Noé pregou, esperou um dia, nada, 10 dias, nada, acabou a arca e nada. Até que 120 anos de espera. Bom, por causa da limitação de vida que nós temos hoje, vamos dizer 20 anos. Um crente esperar 20 anos, 30 anos, 50 anos. Esperar numa promessa que você apenas lê na Bíblia, que não foi Deus que falou direto para você, não. Você lê na Bíblia e é a mesma coisa da voz de Deus ter falado para você: prepara, porque vai dar um arrebatamento, eu virei te buscar. Deus precisa de gente de fé para crer em sua palavra. Hoje, dizer que vamos ser arrebatados, conforme diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, é até maravilhoso. Poder crer. Eu quero ver, poder estar preparado nessa era para poder subir. Tem que estar preparado. E estar preparado
é tomar Deus em sua palavra e dizer que tudo mais está errado. E somente crer na palavra de Deus, que para mim e para você é tudo. A palavra para nós supera a ciência. A palavra para nós supera a igreja. A palavra para nós supera o missionário. A palavra de Deus para nós supera o pastor. Porque a palavra de Deus para nós supera as visões. A palavra de Deus para nós é acima dos sonhos. A palavra de Deus para nós é acima das profecias que algum profeta ou alguma profetisa tem sido usado para profetizar. A palavra de Deus é superior. E a palavra de Deus hoje, da forma que você crê, dentro da Bíblia Sagrada, é uma loucura. Como era uma loucura a mensagem de Noé: vai chover. Levou 120 anos. Mas Deus confundiu os sábios daquele dia, que podiam estudar o tempo e dizer: não vai chover não. Vocês não têm que crer nesse profeta aí não, porque não vai chover. Nós estudamos e não vai chover. Hoje o povo sabe, a ciência sabe, o mundo sabe que alguma coisa vai suceder. Todo mundo está sabendo, algo vai suceder. Quando o profeta de Deus profetizou, em 65, a destruição de Los Angeles, quando ele pregou a mensagem escolhendo uma noiva, ele profetizou a destruição de Los Angeles, que ela vai afundar no mar Salton. Agora, os cientistas dizem que não sabem o que fazer para salvar Los Angeles. Ela não vai ser salva, ela vai afundar. É assim diz o Senhor. Porque é uma coisa louca mesmo crer na mensagem de um profeta hoje. Mas agora a ciência já está provando que ela vai afundar com todo o seu mundanismo, sua perversão, seu nudismo, seus filmes pornográficos. Tudo vai afundar naquele subúrbio de Los Angeles, Hollywood. Tudo acabará. Tudo estará no fundo do mar. É assim diz o Senhor. Eu não tenho a data, apenas o profeta diz: vai afundar. Vai afundar. Ele passou na praça de Los Angeles e diz para o filho dele: Billy, aqui será caminho de tubarão. Exatamente. Tudo afundará. Deus escolheu uma mensagem nesta era louca para confundir os sábios, teólogos, estudantes de Deus. Vocês têm que saber que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nesta era não tem coisa mais fraca do que um profeta, meu ouvinte, para confundir as fortes, que são as denominações, as igrejas, as teologias. Como que eles aprendem sobre Deus? Deus toma uma coisa fraca e confunde as fortes. Como Deus pode confundir teólogos hoje através de um Pedro, através de um João, que diz: não existe três pessoas nesta tal suposta Santíssima Trindade, é somente um Deus. Se é um Deus, é uma única pessoa. Porque Deus é Espírito e Ele manifestou em carne em Cristo. Não tem mais do que uma pessoa. Diz o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, não é a terceira pessoa, é Cristo. Em forma de Espírito na igreja, vou e venho para vós. Não segunda nem terceira pessoa. Esta mensagem confunde os teólogos. Eles não dão conta de olhar na Bíblia e ver um só Deus. Eles têm que ver três pessoas. E quando eles estão chamando Deus de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três deuses, isso é uma blasfêmia. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Agora quem diz essas coisas de três deuses é a teologia. Mas Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas deste mundo, para confundir estas sábias,
estas fortes. Ele tem que escolher um tom ninguém para confundir o alguém. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Você sabe? As desprezíveis. E as que não são, para aniquilar as que são. Você pensa que é uma grande coisa, uma denominação, só porque ela é muito velha? Ou diz, não, eu creio nessa daqui porque ela é a mais velha. Então, Deus tem usado, meu ouvinte, uma coisa vil, desprezível, uma coisa que não é, para confundir aquelas que são. É assim diz o Senhor, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28. É o trabalho de Deus. Porque a sabedoria do homem, você vê um homem que é sábio. Eu poderia te mostrar agora. Tem um homem que é sábio. Você pega um doutor em advocacia. Esse homem é sábio. Aí você vê ele fumando. Olha a sabedoria dele. Olha a sabedoria dele. Fumando, bebendo. Que sabedoria tem um DR deste? Fumando, bebendo. Que sabedoria? Não é louca esta sabedoria? Mas ele é um homem sábio. Você não pode negar que ele é um homem sábio. É isto. Aí você tem que ir na Bíblia e ver o que é que Deus fala sobre esta sabedoria. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19. Meu Deus, que sabedoria tem um doutor, um médico? É muito profundo. A sabedoria que ele tem para poder cortar uma pessoa, extrair um tumor, um órgão infeccionado lá de dentro da pessoa, costurar tudo direitinho. Que sabedoria, gente! Isso é uma sabedoria que a pessoa tem. Isso é maravilhoso. Mas depois você leva Deus para este médico. Ele rejeita Deus, ele rejeita a palavra. Que sabedoria tem esse médico? Que sabedoria? Esta sabedoria será destruída, assim diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Que sabedoria tem o homem que descobriu o carro, descobriu o avião, que hoje tem aperfeiçoado mais ainda? Que sabedoria tem esse homem que aperfeiçoou em todas as suas descobertas? Que grande sabedoria tem esse homem? É maravilhoso esta sabedoria. Que sabedoria tem o homem que descobriu o carro, o avião? Meu ouvinte, eu admiro isto. É uma tremenda sabedoria. Locomover-se de um lado para o outro numa rapidez tremenda. Que sabedoria tem este homem que descobriu o telefone, o meio de comunicação, o rádio, a televisão? Que sabedoria tremenda! Mas agora você leva Deus para esse homem que descobriu estas coisas e ele rejeita. Então ele não é o homem sábio. Ele tem uma sabedoria do mundo que é animal e demoníaca. Uma sabedoria passageira. Mas é maravilhosa essa sabedoria, que a gente pode entrar num carro e a gente vai longe com um carro desse, entra num avião, no instantinho você cruza o país. Que sabedoria tem esse homem? Que sabedoria tem o homem que descobriu o computador? E tudo que eles estão descobrindo agora, de todas estas leis. É maravilhoso tudo isso, gente. Ninguém pode falar contra isso. Isto é maravilhoso. Você apenas aperta um número e você sabe tudo. Você sabe tudo. Aperta um botão, o dinheiro sai na máquina ali, você já toma aquele dinheiro para você, porque se você tem dinheiro na sua conta, se não tem, não adianta nem apertar o botão, né? Não adianta, porque aquele computador sabe que você não tem dinheiro. Que sabedoria maravilhosa é essa, gente? É a sabedoria do homem. Destruirei a sabedoria dos sábios, diz o Senhor, porque o sábio rejeita Deus
O homem sábio é aquele que aceita a palavra. O homem sábio é aquele que arrepende de seus pecados. O homem sábio é aquele que se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é o homem sábio, é aquele que vê um profeta nas Escrituras hoje. O homem sábio é o que conhece a mensagem do Elias. Isto que é ter sabedoria, porque as demais sabedoria serão destruídas. Destruirei a sabedoria dos sábios, diz o Senhor, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Que inteligência tremenda o homem tem para poder fazer um aparelho, uma nave que vai na Lua. E eles estão construindo outros meios mais rápidos ainda para poder fazer uma visita em outros planetas. Que sabedoria tremenda, que inteligência tem este homem. Mas teve um deles que foi na Lua, e ao retornar diz: eu fui ali na Lua e eu não vi Deus. Ignorante. Que sabedoria tem um homem desse que teve uma coragem tremenda para entrar dentro daquela nave, ir até a Lua e depois ignorar a existência de um Criador? Que inteligência tem esse homem? Que inteligência tem esta mulher que sabe tanta coisa, que conhece química, conhece como partir um átomo? Eu nem entendo isto. Mas que sabedoria tem esta pessoa quando ela rejeita o próprio Deus, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Que sabedoria tem este homem, esta mulher, que não tem Deus, que não tem a palavra, que rejeita o Evangelho de Cristo? Que tipo de sabedoria, meu irmão? Esta que você tem, que não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Meu irmão, que tipo de sabedoria você tem, que chama Deus de três pessoas? Esta sabedoria vai ser destruída, meu irmão. Que sabedoria é esta que você tem, que ainda permite uma mulher ser pregadora, e você põe a mão sobre ela e a consagra, quando a Bíblia diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido? Que sabedoria é esta que você tem, que você contraria 1 aos Coríntios capítulo 14, verso 34? Que sabedoria é esta que você tem, irmã, que diz que sabe, que louva a Deus, que engrandece a Deus, que pula, que grita, que profetiza, que até prega? Que sabedoria é esta quando você rejeita 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 em diante? Portar-se decentemente, viver-se como uma dama, não ensinar, porque assim diz o Senhor, ela não deve ensinar. Que sabedoria a senhora tem quando a senhora pisa nesta Bíblia? Que sabedoria, meu irmão, você tem quando você escolhe uma denominação que vai ser destruída juntamente com a grande Babilônia? Caiu a grande Babilônia e tornou morada de toda espécie de demônios. Que sabedoria você tem quando você escolhe uma igreja desta? Que sabedoria tem você, meu irmão, para escolher uma igreja onde permite a mulher cortar o cabelo, vestir qualquer tipo de vestimenta, quando a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, verso 8 em diante, que ela deve usar com pudor e modéstia? Como que você tem sabedoria, meu irmão, para ficar numa igreja como esta? Isso não é sabedoria, meu irmão, isso vai ser destruído. Esse tipo de sabedoria que você tem vai ser destruída. Como pode o homem dizer que tem sabedoria e outros dizem assim: eu estudei teologia, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Que tipo de sabedoria é esta, meu irmão? Vai ser destruída, filho. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Qualquer tempo você vai ver que a inteligência desses grandes homens, esses grandes cérebros, que não sabe como amar a Deus, que não sabe amar a si mesmo, um homem que fuma, que bebe, que adultera, desonra seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, não sabe amar a Deus. Como pode dizer que é sábio?
Você entende? Um homem sábio é aquele que aceita a palavra, que é dominado pela Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia na sua mão, meu irmão, minha irmã. Deus não poderá pedir a você uma coisa que Ele não te deu. E é por isso que Ele pede de você a vida, porque Ele deu a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a vida por você. E Ele não quer apenas seu dinheirinho, não, meu irmão. Você quer iludir Deus com dinheiro, com dízimo, com oferta e com carro que você dá para a igreja, pensando que isto compra o Todo-Poderoso? Não, Ele quer sua vida. Deus quer a sua vida. Dele a vida, não só o coração, meu irmão, mas dele a sua vida, assim como Paulo tem ensinado que nós temos que entregar tudo mesmo a Deus, não somente o coração, mas entregar tudo que nós temos nas mãos de Deus. Tem você entregado alguma coisa ao Senhor? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Que escritura maravilhosa! Como o homem pode ser sábio rejeitando essas verdades? Como você, mulher, minha irmã, pode ser sábia indo a um clube, expondo seu corpo aos homens, quando a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela? Como pode, minha irmã, você ser sábia? Isso não é sabedoria, minha irmã. Como pode você viver essa vida insinuante, provocante sexualmente, e depois esperar o céu? Esse tipo de sabedoria que tem te ensinado te levará ao inferno, minha irmã. Eu quero que você desperte enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração para a verdade, para a palavra de Deus, para o alimento que Deus tem dado para nós neste dia final. Abra o seu coração, deixe Deus falar ao seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida, eu creio no Senhor, eu quero a sua palavra, eu quero as suas bênçãos, eu quero a sua vida, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder, da Tua graça. Eu preciso de dar testemunho de cristão. Eu preciso provar que sou verdadeiramente sábio, Senhor. Oh, meu ouvinte, como isto é maravilhoso. O sábio de hoje aceita a mensagem louca de um profeta. Esta é a voz de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. E você vai ver a mensagem do Elias. Deus tem escolhido para você, meu irmão, para você, minha irmã. Por que você não toma esta verdade? Por que você não toma esta luz tão maravilhosa? Por que não toma esta luz, meu irmão? É Deus iluminando você. É Deus iluminando o caminho para você. Por que rejeita esta verdade? Não, abra agora o teu coração. Abra o teu coração, diga: Senhor, eu rejeito essa sabedoria do mundo que me ensina 3 pessoas na divindade. Eu rejeito a sabedoria teológica que me ensina um batismo trinitariano, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero é o nome desse Pai. Eu não quero apenas os títulos, eu quero receber o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero ser a pessoa sábia que o Senhor toma nas Escrituras, que o mundo não dá valor, como Maria Madalena, como um Pedro que não sabia ler nem escrever, inculto, indouto, mas ele foi alcançado pela luz divina, pelo farol de Deus. E ele pôde dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele sabia que ele era filho, mas sabia também que era o único nome que foi dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12 é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser esta salvação, começa pelo batismo. Se você ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, seja batizado. Peça o seu batismo,
Comece por aí. Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio que o Senhor trabalha na humildade, na singeleza de cada ouvinte. O Senhor está pronto a revelar-lhes a tua palavra. Toma, meu irmão, minha irmã, ainda que tenha estudado teologia, mas que eles possam jogar fora todos esses estudos agora e dizer: eu quero aprender a verdade com Deus no seminário do Espírito Santo. Eu quero aprender. Senhor, é isto que esse povo precisa. Derrama esta bênção, esta luz do Espírito Santo sobre cada um deles. Eu quero vê-los abençoados, para que eles possam ser agradecidos por esta luz divina, o farol do Senhor sobre nós. Cura o doente agora, Pai. Eu repreendo a enfermidade, a dor, a angústia, a perturbação, o tumor interno ou externo, este mal que está atacando esta pessoa agora, esta agonia, saia deste corpo pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristo é o farol para mim e para você. Quer este farol? Aí você vai andar na luz. Meu ouvinte, se você deseja conhecer melhor esta mensagem, você pode ligar para nós no 724-3334 e receber livros gratuitamente e até mesmo uma fita cassete. Você que liga pela primeira vez, a gente manda uma fita cassete informando a verdade para você.
Nossas reuniões aqui no Tabernáculo em Franca, na rua Frei Agostinho da Piedade, 5.361, Jardim Redentor, terça e quinta às 8 da noite, sábado às 7 da noite, domingo às 18h30. Eu convido você para estar ali conosco. Eu desejo muita vitória para você, que o Criador possa continuar te abençoando de uma maneira especial. Deus te abençoe.